Entrou em vigor no dia 5 de julho de 2011 a Lei 12.403, que alterou o Código de Processo Penal relativos à prisão processual, fiança, liberdade provisória e demais medidas cautelares. Vocês sabem que, segundo o artigo 282, no Brasil ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, ou também em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado, ou no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva. O artigo 300, as pessoas presas provisoriamente ficarão separadas das que já estão condenadas definitivamente nos termos da Lei de Execuções Penais. O artigo 312, parágrafo único, diz: a prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. Veja bem, a respeito das medidas cautelares diversas da prisão, no artigo 310, reza bem claro que o juiz, ao receber o auto de prisão em flagrante da delegacia, o juiz deve fundamentadamente, em primeiro lugar, analisar se a prisão for ilegal, deverá relaxar a prisão. Segundo, converter em prisão preventiva se estiver presente os requisitos do artigo 312 do CPP, ou se revelarem insuficientes ou inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão. E, em terceiro lugar, o juiz deve o juiz, fundamentadamente, conceder liberdade provisória com ou sem fiança. Essas medidas cautelares que substituem a prisão preventiva, que são diversas da prisão, e elas constam no artigo 319, com 9 incisos. E esses 9 incisos, quando imposto pelo juiz, que são as medidas cautelares, deverão ser seguidas rigorosamente, sob pena delas serem revogadas e decretada a prisão preventiva. Isto é, o juiz deve decidir, em último caso, a prisão preventiva, segundo essa nova lei 12.403 do Código de Processo Penal. Essas medidas cautelares, elas vieram para substituir a prisão preventiva. Elas constam no artigo 319, 9 incisos. O primeiro inciso, em que o juiz poderá decretar e impor essa medida para que seja obedecida: primeiro, comparecimento periódico em juízo, proibição de acesso ou frequência a determinados lugares, proibição de manter contato com pessoas determinadas, proibição de ausentar-se da comarca, recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, suspensão do exercício de função pública, internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça. E, inciso 7, fiança, nos casos, que cabe a fiança. E o inciso 9 é uma novidade no CPP, que é a monitoração eletrônica. Veja bem, no artigo 322 diz o seguinte: a autoridade policial somente poderá conceder fiança nos casos de infração cuja pena privativa máxima não seja superior a 4 anos. Aí sim, o delegado, a autoridade policial, poderá arbitrar a fiança quando o crime cometido não ultrapassar a 4 anos de cadeia. Nos demais casos, se o crime for
tipificado, penalizado com mais de 4 anos, o juiz deverá decidir em 48 horas sobre a prisão preventiva ou aplicar as medidas cautelares ou aplicar, no caso, a fiança, ou então até o caso da prisão domiciliar, que também está agora regulamentado nessa nova lei 12.403. Veja bem, o valor da fiança será fixado pela autoridade a conceder nos seguintes limites. Também houve uma mudança também na quantidade das fianças, que é baseado no salário mínimo. Vamos lá, inciso 1. De 1 a 100 salários mínimos, quando se tratar de infração cuja pena privativa de liberdade no grau máximo não for superior a 4 anos. Se a pena no grau máximo não for superior a 4 anos, o delegado poderá habitar a fiança de 1 a 100 salários mínimos. Inciso 2. De 10 a 200 salários mínimos, quando o máximo da pena privativa de liberdade combinada for superior a 4 anos. Veja bem. Mas o parágrafo 1º diz: se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser dispensada, reduzida até o máximo de 2/3, aumentada em até 1000 vezes. Uma outra novidade também que veio com essa lei 12.403, que entrou em vigor esse ano, dia 5 de julho de 2011, foi que os mandados de prisão emitidos por todos os fóruns, comarcas de todos os municípios e estados do nosso país vai ser concentrado no Conselho Nacional de Justiça, e que essa informação terá acesso todas as autoridades policiais, todos os policiais de todo o país. Então haverá uma concentração de informações sobre mandados de prisão no Conselho Nacional de Justiça, que deverá regulamentar esses mandados de prisão para que todos os fóruns, toda a justiça de todo o país, autoridades policiais, os órgãos públicos que tratam desse assunto, tanto da justiça como policial, terá acesso a essas informações. Por exemplo, se uma pessoa cai presa em uma determinada delegacia e tem um mandado de prisão do outro lado do país, por exemplo, lá na Bahia, e foi preso aqui no Paraná, a delegacia do Paraná poderá consultar o Conselho Nacional de Justiça e irá constar esse mandado de prisão lá na Bahia. Então esse Conselho Nacional veio e vai ser regulamentado, já está sendo regulamentado, só falta agora os estados mandarem suprir, este órgão público que irá concentrar todas as informações a respeito de mandados de prisão. Essas são alterações que ocorreram com a Lei 12.403, que entrou em vigor agora, dia 5 de julho de 2011, veio alterar a prisão preventiva, onde o juiz, diante do flagrante delito feito na delegacia, ao receber as peças processuais no fórum, o juiz deverá analisar essas 9 medidas cautelares antes dele decidir pela prisão preventiva, se permanece o preso, detidos, colocado no cárcere da delegacia, ou então, diante das 9 medidas cautelares, o mesmo poderá ser colocado em liberdade, mas cumprindo essas determinações judiciais pelo juiz, que deverá ser obedecida. Essas são algumas mudanças que ocorreram. Nós vamos entrar com mais detalhes nos próximos vídeos e espero que tudo isso aí esteja um pouquinho esclarecido, porque mudou muito agora, e essa lei visa diminuir o número de pessoas presas provisoriamente em delegacias, presídios,
E muitos que já estão presos também vai ser analisado caso por caso, para ver se os mesmos têm direito a algum benefício. Alguém que foi preso e o crime não passava de 4 anos, estão detidos, recolhidos até em presídio, em delegacias, que talvez tenha direito a sair, né, em liberdade provisória, mas cumprindo alguma dessas medidas cautelares. Obrigado.